Iluminismo surgiu após a Idade das Trevas para iluminar a mente das pessoas. Iluminismo. Mas que interessante. Vocês não acham? Concordo. Ele nasceu no século XVIII. Foi conhecido como o século das luzes. Fiquei sabendo que ele era um movimento intelectual e que dominou um certo parte do mundo das ideias naquela época. Sim, foi um movimento filosófico bastante importante para o que vivemos hoje. E tinha vários filósofos e pensadores importantes, como John Locke, Adam Smith e Voltaire. Veja, estou lendo sobre John Locke. Ele foi um filósofo inglês que defendia da liberdade de expressão e curiosidade, conhecido hoje o pai do liberalismo, fundador do imperialismo, ou seja, a ideia de que o homem era uma folha em branco. Sobre Adam Smith, eu também, aqui no começo, já falo um pouco sobre ele. Fala que ele foi o principal nome quando se trata do liberalismo e que ele é o pai da economia moderna, ou seja, ele valorizava o capital e a economia que vemos hoje foi baseada nas ideias de Adam Smith, o capitalismo. Tudo voltado para o dinheiro, tudo voltado para o capital. E o livre mercado, onde você pode comprar e vender. Por incrível que pareça, estou lendo um pouco sobre Voltaire. Você acredita que ele chegou a ser preso 2 vezes por ser um crítico mordaz da Igreja Católica? E que naquela época interferia muito no sistema político francês. Ele defendia uma linha de pensamento, sabe, conhecida como liberalismo naquela época. Que ele resguardava as liberdades civis. E por incrível que pareça, se um lado disso não soa positivo, suas ideias elas atrapalhavam de forma controversa ao longo do seu tempo. Então, meus caros, podemos definir que o iluminismo foi um movimento onde o homem começou a buscar sua liberdade, não é? Vocês concordam? Concordo. Com certeza. Além de sintetizar uma atitude em geral de pensamento e de ação, os iluministas naquele tempo eles admitiam que os seres humanos estão em condição de tornar esse mundo um lugar melhor e mediante a introspecção. Você acredita? Verdade. Licença. Vou continuar um pouco aqui. Sim. Pois foi um prazer. Prazer. Foi um prazer, meu caro Jorge. Estou aí. Licença. Um livro de Adam Smith, A Riqueza das Nações, de 1775, que fala pela primeira vez em conceito de altos interesses e mão invisível. Olá, Olá, me chamo Adam Smith. Adam Smith. Sim, econômico, filósofo e o principal nome quando se trata de liberalismo econômico, também conhecido como o pai do capitalismo. Estava vendo aqui seu livro, mas o que é a mão invisível? A mão invisível é o mercado livre, ou seja, você pode vender, pode comprar. Mas você é um dos principais pensadores do iluminismo, certo? Sim, o iluminismo ele foi um movimento filosófico que ocorreu no século XVIII. Ficou conhecido como o século das luzes, onde os principais filósofos começaram a expor suas ideias. E isso ocorreu também o desenvolvimento da ciência e o povo, as pessoas começaram a depender tanto da igreja, entendeu? E com isso gerou várias revoluções. Revolução Industrial, Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, além de várias outras. Eu entendi direitinho. Foi um prazer. Agora me tira uma dúvida. O iluminismo realmente deu certo? Sim, serviu muito para os dias atuais e para iluminar nossa mente. Obrigado. Bom, o que vocês puderam ver agora foi um encontro entre um adolescente e um famoso historiador chamado Adam Smith, onde ele foi um dos pais do iluminismo. Foi muito importante e também um dos pais do capitalismo. Bom, e para esclarecer suas ideias, vamos ver agora um diálogo entre 2 amigos falando melhor sobre o iluminismo. Os filósofos iluministas começaram a surgir em território francês em meados do século XVII. A palavra iluminismo remete ao movimento que desejava clarear e iluminar a sociedade europeia, que para os pensadores da época encontrava-se nas trevas, principalmente por causa de crenças religiosas. Acreditando que o pensamento racional deve substituir a religião e o misticismo, alguns nomes tomaram a frente do movimento iluminista.
em épocas e países diferentes. Me conte alguns dos principais pensadores iluministas e algumas de suas ideias. Bom, temos John Locke, que foi um filósofo inglês que defendia a liberdade de expressão, considerando o pai do que hoje chamamos de liberalismo e fundador do empirismo. Isso mesmo, ou seja, a ideia de que homem era uma folha em branco, que se preenchia após sua experiência. Sua principal obra foi Ensaio sobre o Entendimento Humano, de 1689. Isso eu conheço. Temos também a polêmica dele, que além de não acreditar em Deus, tinha poder sobre o destino dos homens, que era um escândalo na época. Logo, acreditava no direito de propriedade como sendo natural do ser humano. E isso incluía escravos. O pensador investia no tráfico de escravos de pessoas negras e defendia a liberdade e a tolerância, mas não aos homens primitivos, ou seja, povos que não estavam ou não sabiam como conviver com dinheiro. Outro filósofo foi o Voltaire, que foi um filósofo francês que tem uma imagem marcada como um símbolo da Revolução Iluminista, que depois influenciou a Revolução Francesa. O pensador escrevia muito, foram mais de 70 obras, em forma de livros, peças de teatros, romances, poemas e outros. Sua obra mais conhecida é Cândido, ou O Otimismo, de 1759. As polêmicas que envolveram ele foi que chegou a ser preso 2 vezes por ser crítico mordaz da Igreja Católica, que na época interferia muito no sistema político francês. Defendia uma linha de pensamento conhecida por liberalismo, que resguardava as liberdades civis. Se por um lado isso soa positivo, suas ideias se espalharam de forma controversa ao longo do tempo. Por exemplo, na queda da monarquia e instalação de repúblicas, que por sua vez aumentaram impostos para financiar guerras de poder. Eu vou citar só mais um de vários, que foi o Adam Smith, que foi um filósofo e economista escocês, que é considerado o pai da economia moderna. E o nome mais importante quando se fala em liberalismo econômico, adorado pela burguesia, é em seu livro A Riqueza das Nações, de 1776, que fala pela primeira vez em conceitos de alto interesse e mão invisível. As ideias polêmicas dele foi contra a intervenção do Estado na economia, a favor do livre mercado, e Smith falava da mão invisível, que regia a economia, por exemplo, a lei da oferta e da procura. Suas ideias deram origem a uma filosofia voltada para a riqueza, a acumulação de capital ou capitalismo, o que, convenhamos, por si só já é bastante polêmico. Bom, como vocês puderam ver, esses jovens acabam de falar um pouco sobre o iluminismo, que foi uma ideia que surgiu no século XVIII, que serviu para iluminar a cabeça das pessoas, principalmente sobre a Igreja Católica, que eles viviam em torno dela. Com isso, vieram vários autores, como Adam Smith, John Locke, entre outros que fizeram muito pela sociedade, criando o iluminismo. Boa tarde, meu caro Antônio. Boa tarde, Sabrina. Falando do iluminismo, não poderíamos deixar de falar sobre as ideologias do século XVIII e XIX, que foram muito importantes para o nosso futuro. E entre elas estão o socialismo e a social-democracia e o anarquismo. Que tal a gente falar um pouco sobre o socialismo e a social-democracia? Certo, irei falar agora um pouco sobre o socialismo. O socialismo significa reunir ou compartilhar. Tem como ideologia o socialismo ser definido pela oposição ao capitalismo e pela tentativa de oferecer às pessoas uma alternativa de vida mais humana e socialmente mais digna. Essa ideologia possui um ideal de mundo voltado aos seres humanos, como seres sociais unidos por uma humanidade comum, e essa concepção destaca o quanto a identidade do indivíduo é moldada pela integração social e pela participação em grupos, entidades coletivas. Para o autor, o principal valor do socialismo é a igualdade. Sobretudo, a igualdade social, que constitui a maior garantia de coesão e estabilidade social. Além disso, ela promove a liberdade, uma vez que pretende satisfazer as necessidades materiais e fornecer as bases para o desenvolvimento pessoal. Bom, em relação à social-democracia, podemos dizer, do ponto de vista ideológico, que ela tentou humanizar ou reformar o capitalismo.
passou a defender o equilíbrio entre a economia de mercado, por um lado, e por outro, a intervenção estatal. A social-democracia desenvolveu-se plenamente logo após a Segunda Guerra Mundial, quando o entusiasmo por ideias e teorias sociais-democratas se estendeu muito além do seu berço socialista. No entanto, a social-democracia lutou para manter sua relevância política e eleitoral diante do avanço do neoliberalismo e das novas circunstâncias sociais e econômicas. Nessa perspectiva, podemos dizer, principalmente com relação às ideologias de esquerda, que estas partem do princípio de que o capitalismo é um sistema econômico que deve ser eliminado e substituído. A principal diferença com relação à democracia é que, apesar dos grupos sociais-democratas concordarem que o capitalismo possui deficiências, este não pode ser eliminado e o melhor que podemos fazer é compensar estas deficiências através da mediação do Estado. O Estado se insere nesse contexto com um papel fundamental de mediar, subsidiar bens e serviços para a população. Bom, e como vocês viram, esses jovens acabaram de debater sobre a social-democracia, que serviu para humanizar e reformar o capitalismo, e foi muito importante para a sociedade hoje em dia. Anarquismo. 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 Tá tremendo. Anarquismo. Será que eu ouvi bem? Você falou sobre anarquismo? Sim. Nossa, deixe comigo. Anarquismo é uma coisa que conheço e muito bem. Bom, deixa eu começar falando para você. Os pensadores anarquistas não negam o desenvolvimento e a ordem social, mas acreditam que são possíveis de serem alcançadas sem um Estado e sem um governo, sem um monopólio de poder também, né? Como você pode observar aqui, o anarquismo ele era uma teoria política que rejeitava o autoritarismo e a luta por uma sociedade melhor com base na liberdade, cooperação e também o que conhecemos por igualdade. O anarquismo acusa o poder estatal de legitimar a partir da opressão e dominação, impor a propriedade privada e concentrar privilégios e riquezas para uma minoria da população. Os anarquistas, naquele tempo, não rejeitavam a política em si, mas sim uma política institucional burguesa, que considera um espaço corrupto onde se perde a autonomia individual. Os anarquistas acreditam que o ser humano, por natureza, é capaz de viver em liberdade e harmonia. Portanto, defendem que organizações sociais e econômicas voluntárias devem se substituir às instituições autoritárias e coletivas estatais existentes. Bom, os pensadores anarquistas não negam o desenvolvimento e a ordem social, mas acreditam que são possíveis de serem alcançados sem um Estado, sem um governo e sem um monopólio do poder. O anarquismo rejeita toda forma de autoridade na medida em que vê nela fonte de males humanos, seja tal autoridade terrestre ou divina. Como consequência, os anarquistas tendem a recusar também qualquer religião, qualquer ideologia. O Estado, a sua organização burocrática, é um órgão repressivo por excelência, pois priva o indivíduo de toda a liberdade. Nega-lhe o direito de decidir sua própria vida, impondo-lhe uma série de obrigações e de comportamentos ao qual os indivíduos não podem fugir. Desse modo, o Estado é um principal inimigo dos anarquistas. Podem ser considerados o criador, mantenedor da ordem econômica política. Obrigada, meu caro doutor. Depois dessa, eu entendi tudo sobre o anarquismo. Bom, como vocês puderam ver, esses doutores acabaram de falar sobre o anarquismo, que foi uma revolução que serviu para ajudar as pessoas a ser mais livres, pois eles não aceitavam nenhum tipo de autoridade, nem divina, nem humana, e servia para a liberdade e entre outras coisas. E para finalizar nossa videoaula, eu vou fazer um breve resumo de todo o assunto. Os iluministas buscavam instituir a razão como a ferramenta principal no entendimento do homem sobre o mundo ao seu redor e questões básicas, com a sociedade, cultura e religião. Por fim, vemos que durante seu período de atividade provocaram uma verdadeira redução intelectual na história do pensamento moderno, servindo de base até hoje, contra a intolerância e ignorância no que tange o conhecimento. Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. E essa foi a nossa videoaula.